Meus amados, bom dia. A palavra do Senhor nos diz que logo após Davi retornar ao seu trono em Jerusalém, pegar a glória da segunda casa e se assentar em seu trono, estava ali um homem de Belial. E a palavra do Senhor nos diz que este homem de Belial, o nome dele era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou buzina e disse: não temos por parte a Davi, nem herança no filho de Jessé. E cada um do povo de Israel voltou às suas tendas. Nós temos que entender que homem de Belial significa homem maligno, homem que anda na indignidade. É uma palavra muitas das vezes empregada nas Santas Escrituras e em toda a Bíblia, e principalmente no Velho Testamento. No seu uso comum significa aquele que é vil, indigno e inútil. Que quer se trate de coisas ou até mesmo de pessoas, é tratado como impuro, conforme Salmos 41, verso 8. Ou de uma pessoa ou de uma classe de pessoas, homens malignos, segundo Deuteronômio, no capítulo 13. Filho de Belial são todos os maus, todos aqueles que vai contrário a uma promessa. Quantas pessoas se levantam quando você não tem nada para trabalhar, arquitetar até mesmo pelas suas costas, falar que você não vai vencer, falar que você não chegará a lugar nenhum, falar que Deus não é Deus sobre a sua vida, falar que você não serve a Deus e que muitas das vezes até mesmo se levantam e falam: esses crentes são um bando de derrotados. Falam de Deus, mas olham a vida deles do jeito que anda. Nós temos que entender que a promessa de Deus ela tem um tempo e modo. E esse tempo e modo vai se cumprir pelo poder do nome de Jesus em nossas vidas, segundo a promessa do próprio Deus e segundo o tempo do próprio Deus. Quando ele se levantar ao nosso favor, porque agindo Deus, quem é que vai impedir? Se Deus for por nós, quem é que vai ser contra? Só que nós somos como barros na mão do oleiro. O oleiro, ele molda o vaso. E se o vaso não está pronto para que ele derrame o seu azeite sobre este vaso, e este vaso tendo rachaduras, o oleiro ele vai quebrar de novo e fazer um novo vaso. E isso gera sofrimento, gera aflição. Muitas das vezes nós estamos em sofrimento e aflição e estamos debaixo da poderosa mão de Deus e não entendemos o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Mas Deus chegará o tempo que Ele vai se levantar ao nosso favor e vai fazer conforme prometeu, porque fiel é Deus para cumprir tudo aquilo que vem fazendo nas nossas vidas. Davi estava assentado já no trono em Israel e Davi já não estava mais correndo de Absalão, seu filho. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi. Davi estava assentado no trono, mas o povo de Israel, cada um estava na sua tenda. Porque seguiram a este homem, a Seba, filho de Bicri. Porém, os homens de Judá, que era a tribo de Judá, estava unida ao rei de Israel, estava unida com Davi, desde o Jordão até Jerusalém. Davi tinha uma tribo fiel que andava com ele. Nós, como líderes de uma igreja, nós andamos como se fossem tribos. Você pertence a uma tribo e às vezes até mesmo o lugar que você está, você não reconhece como casa de oração, vai porque quer ouvir a palavra de Deus, mas se sente deslocado. É porque a ovelha, ela segue a voz do bom pastor, e chegará o dia que você vai ouvir o pastor e vai permanecer nesta casa de oração.
Porque é um direito da ovelha ouvir a voz do bom pastor e ouvir a boa pregação, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então muitos estavam seguindo a Seba, filho de Bicri, porque esse inflamava, esse era maligno, era de astuto intento, era um homem vil. Enquanto o rei se unia à sua tribo e permanecia ali. E Davi, quando estava em Jerusalém, na sua casa, ele toma ali as suas 10 mulheres, as suas 10 concubinas, que tinha deixado sobre a guarda da casa real, e as pôs numa casa de guarda. Ele sustentava essas mulheres, porém, ele não as possuiu mais. E estiveram estas mulheres encerradas muitos dias até a sua morte, vivendo como viúvas. Davi, ele fez esse ato de não ter mais relações com essas mulheres, porque Absalão, seu filho, tinha colocado essas mulheres no alto de uma laje, e na frente de todo Israel ele armou uma tenda e possuía as mulheres do seu pai uma por uma. Ora, se você pega uma coisa que é do rei e trata ela usurpando indignamente, o rei não vai querer mais saber. Eu acho interessante que a Bíblia diz que as coisas consagradas é do Senhor. Você vai pegar uma coisa consagrada do altar e vai simplesmente tratar de qualquer jeito? Aquilo que é consagrado a Deus, consagrado está. Assim era na época de Davi. Davi era rei. Essas mulheres pertenciam a um rei. E veio outro e as possuiu. E ali elas foram tratadas como impura. Porque uma coisa que é do rei, ninguém toca nas coisas do rei. O que é do rei, é do rei. O que é seu, pelo poder do nome de Jesus. As coisas consagradas é do Senhor. E as coisas que são ungidas para a sua prosperidade, é suas, pelo poder do nome de Jesus. E Davi, quando faz esse ato de encerrar as suas mulheres na guarda e sobre a guarda de alguém e sustentava elas, ele disse mais. Ele chamou a Amassar, que era um dos capitães de Israel, e falou assim: Amassar, convoca aí os homens de Judá para o 3º dia, e tu venha e se apresenta para mim, tu e todo o povo de Israel. Davi, ele tinha uma ideia, e ele tinha um plano em mente, porque Davi estava querendo colocar Amassar sobre capitão de todo Israel, ou sobre general de todo Israel, no lugar de Joabe, porque ele deu uma ordem para Joabe não tocar no seu filho Absalão, e Joabe foi lá e matou a Absalão. E Davi já estava indignado com algumas ordens que ele dava a Joabe, e Joabe fazia o contrário. Joabe estava perdendo a sua liderança. Quantos são os pastores que vão perdendo as suas lideranças dentro da casa do Senhor, porque não faz aquilo que apraz ao próprio Espírito Santo? Nenhum líder, ele é insubstituível. Todo líder, ele é substituível diante de Deus. Amassar era um homem que também tinha algumas vitórias, até mesmo como Joabe. E quando Davi manda ele convocar todo Judá ao 3º dia, Amassar foi pelas tribos de Judá convocando a todos. Porém ele demorou além do tempo. Davi deu 3 dias. Eu creio que no 4º dia ele não tinha aparecido ainda. Ora, se o rei dá uma ordem de dias, você tem que cumprir os dias conforme o Deus de Israel, o Senhor Jesus, o Rei da Glória, tem proposto em nosso coração. Se Deus coloca uma data de jejum na sua vida para que você venha diante dele, fazer um jejum, pagar um preço, até mesmo por um terreno, por uma igreja, por uma saúde, por uma família, você tem que cumprir o tempo do jejum.
nem demorar demais e nem sair do jejum fora do tempo. O rei tinha dado uma ordem para Amassá para convocar a todo o Judá. Ele tinha designado algo e isso teria que ter sido cumprido. Então Davi chama outro dos seus capitães, Abissai, que era irmão de Joabe, e falou para Abissai: olha, mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão. Por isso, toma tu os servos do Senhor e vai e persegue a este homem, para que não se ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos. Se este homem separou o povo de Israel de Davi, Davi agora traça um plano para destituir esse homem mau, este homem vil, este homem que anda colocando o olho naquilo que não é dele. Deus tem um plano para destituir o nosso inimigo. Chegará um tempo em que o nosso inimigo vai perder as forças, que o próprio Deus vai agir ao nosso favor e, como fiel que é, bater o seu cetro sobre a terra e falar para o nosso inimigo, ele mesmo: aparta-te dele, porque ele vos venceu. Não se achega mais a esta casa de oração, porque eu sou como os sacerdotes desta casa, como os oficiais. Eu não quero mais você, Satanás, rondando e fazendo separação no povo, como um fermento dentro desta casa de oração. Mas Deus deixa o inimigo ir até onde ele pensa que ele tem que ir. O inimigo só vai até onde Deus quer que ele vá. E por isso Davi, como rei, dá uma ordem a Abissai para ir perseguir ao filho de Bicri, a Seba. Porque ele falou: olha, se Absalão, sendo filho, me fez o mal, quanto mais este homem maligno, quanto mais este filho de Belial. Vá, Abissai, e persegue a este homem. Então, os homens de Joabe, juntamente com Abissai, saíram atrás de Seba e foram aos quereteus, aos peleteus, que eram algumas tribos, e todos os valentes de Davi foram com Joabe. Estes saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicri. Amados, os anjos de Deus, eles são espíritos ministradores e são mandados para ajudar a nós, que vamos herdar a salvação. Se o anjo do Senhor, na ordem do Senhor, Deus falando: olha, venha agora e persiga a este demônio, a esses macumbeiros, a esses agoreiros, a esses feiticeiros. E se Deus dá uma ordem no mundo espiritual, amado, não adianta nem se esconder, porque Deus vai achar o teu inimigo, Deus vai achar aquele que propaga palavras, Deus vai achar aquele que faz obras de magia negra, Deus vai achar aquele que cochicha, aquele que mente, aquele que provoca a contenda, aquele que provoca a desavença, aquele que quer ver o teu mal. Ele vai ser achado, meu amado. E não precisa ele se esconder nos lugares mais secretos ou até mesmo em cidades fortes, porque eles não vão escapar aos olhos do Senhor. Porque ainda que estejam no profundo mar, Deus os achará. Ninguém foge aos olhares do Senhor. Quando fala Davi aos seus homens para perseguir a este homem, isso aqui é uma analogia do rei, o rei dos reis, Jesus. Porque se Jesus, ele der uma ordem no mundo espiritual ao teu favor, um abraço. Não tem quem vai correr pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. E quando esses homens chegam, eles pegam uma pedra grande que está junto ao Gibeon, e ali, próximo a esta pedra, Amassá vem já com as respostas que o rei pediu. Só que já era tarde. Davi tinha dado uma nova ordem no mundo espiritual e no mundo dos homens. Davi já tinha mandado Joabe ir atrás de Seba, filho de Bicri.
E Joabe, ele não tinha Amassá com bons olhos, porque Davi tinha prometido dar aquilo que era de Joabe, o general de guerra, a sua posição a Amassá, porque Joabe tinha matado Absalão. E Joabe, cingido de roupa e de suas vestiduras de general, porque ele ainda era general, e a gente não pode aqui ignorar a todos os ardis de Satanás, porque ele ainda é vil, ele ainda é maligno, e ele ainda está sobre esta terra, e ele ainda é o príncipe deste mundo. E ele estava ali sobre a sua roupa, um cinto, o qual estava presa uma espada aos seus lombos, na bainha. E adiantou-se Joabe para falar com Amassá. E quando ele vai falar com este homem, ele pega a sua espada de uma maneira sutil, e essa já era a segunda vez que Joabe estava fazendo o mesmo ato. Joabe era um traidor, ele pegava pessoas na trairagem. Quantos são os que traem e que pegam pessoas na trairagem no dia de hoje? Joabe já tinha matado a Abner, que também era um dos capitães do exército de Jonatas e de Saul. Quando Saul morreu, Abner protegeu a Mefibosete, e era um homem que ia fazer acordo com o rei Davi, e Joabe fez a mesma coisa que ele vai fazer agora com Amassá. E disse Joabe a Amassá: vem, meu irmão. Olha, meu irmão, batendo no ombro, chamando de irmão. E Joabe, com a sua mão direita, pegou na barba de Amassá para beijar, porque é costume do povo em Israel beijar o rosto um do outro. Amassá não se resguardou, pensou que era um ato de amizade, um ato de simplicidade de Joabe, um ato de afeto, de carinho. Quantas são as pessoas que você pensa que estão te dando carinho, afeto, falando bem de você, entra na sua casa, sai da sua casa, e você pensa que essas pessoas são do bem, mas na verdade nas suas costas elas intentam o mal. E se pudesse meter uma espada em você, elas meteriam. Se pudesse te apunhalar e te matar, elas te matariam. Mas fiel é Deus para te defender no mundo espiritual. E Amassá não se resguardou da espada que estava na mão do Joabe. E Joabe o feriu na quinta costela e derramou por terra as entranhas de Amassá. E não feriu nem a segunda vez, só foi uma vez, e Amassá morreu. Então Joabe disse a Abissai, seu irmão: vamos, deixa esse homem de Belial aí pelo meio do caminho e vamos seguir atrás de Seba, filho de Bicri. Deixa este Amassá aí e vamos embora. Mas um dentre os homens de Joabe, que vinha na guarda, parou junto a ele e disse: quem há que queira bem a Joabe, e quem deseja bem a Davi, que seja por Davi, siga Joabe. E aí o povo todo ia seguindo a Joabe e deixou Amassá morto, envolto em seu sangue pelo meio do caminho. Amados, muitos homens de Deus, muitas pessoas da casa do Senhor, com muitos sonhos, até mesmo de edificar algo nesta terra, de fazer a boa obra, vão ficar pelo meio do caminho. Amassá era inocente, ele estava seguindo a ordem do rei. Só que por ele estar atrasado e não ter chegado no dia certo, e não ter cumprido a ordem do rei conforme o rei mandou, vai ficar pelo meio do caminho. Pessoas que não cumprem o que rei manda, o que Jesus manda, fica pelo meio do caminho. Pessoas que não se levantam em espírito e em verdade para cumprir as ordens de Deus, o Todo-Poderoso, não vai conseguir andar muito tempo e vai cair pelo meio do caminho. O povo parava e aquele homem
que falou estas palavras, removeu a amassada do caminho para um campo e o lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele povo que estava andando parava para olhar para amassar. Um princípio é que quando você está no caminho, você não tem que ficar olhando para quem está morto à beira do caminho. Tem que seguir. Tem que seguir em nome de Jesus Cristo de Nazaré o seu caminho. Hoje nós estávamos indo a outro estado aqui próximo do Distrito Federal e nós vimos um acidente e ali um caminhoneiro, ele parou para olhar o acidente, ele estava atrapalhando pessoas de seguirem com o seu carro. E quando nós passamos por ele, nós vimos que ele estava olhando o acidente. Amados, já morreu. A Bíblia diz, desde que os mortos enterrem seus mortos. Você não tem que cultuar a mortos. Nós temos que honrar as pessoas quando elas estão vivas. Depois de morto, morreu. Temos que seguir. Não podemos ficar comovidos, porque pessoas pararam no meio do caminho, porque não tiveram discernimento, e nem entendimento, e nem sabedoria na obra de Deus. Aquele homem é um homem de Deus, mas ele está caído. Amém, glória a Deus, vamos lá pregar o evangelho para ele, e se ele não se levantar, vamos seguir o nosso caminho, vamos seguir, vamos em frente. Fiel é Deus, para o levantar ou para o derrubar. Nós não podemos ficar comovidos à beira do caminho. Todos os homens seguiram a Joabe para perseguir a Seba, filho de Bicri, e foram embora. E ele passou por todas as tribos de Israel até Abel, até Bet-Maacá, e todos os beeritas se ajuntaram a Joabe e o seguiam. E vieram e cercaram a Abel, Bet-Maacá, e levantaram uma barreira, uma trincheira contra essa cidade. E todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derrubá-lo. Amados, todas as vezes que alguém vier tentar invadir a sua casa, mesmo para procurar o filho de Belial, sempre vai se levantar um sábio para dar o bom conselho. Nessa cidade tinha uma mulher sábia, que gritou de dentro da cidade, ouve, ouve, peço-vos. E que digais a Joabe, e que Joabe venha ouvir as minhas palavras. Chega-te aqui, na beira do portão, para que eu te fale. E Joabe chegou. E chegando esta mulher, disse, és tu, Joabe? E ele disse, sou eu. E ela disse, ouve as palavras da tua serva. Eu te peço, ouça o que eu vou te dizer. Então ela falou dizendo, antigamente costumava-se dizer, certamente, que pediriam conselhos até mesmo a Abel, e assim resolviam todas as questões do povo. Eu sou uma das pacíficas, eu sou uma mulher que entendo de conselhos, eu sou uma das fiéis de Israel. E tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel, ou seja, uma das cidades antigas aqui em Israel. Você está procurando matar uma cidade toda? Por que você está fazendo isso? Por que você quer devorar uma herança do Senhor? Amados, é como uma ferida. Essa mulher, ela estava tentando tapar uma ferida pelo conselho. Se ele procura só um homem, por que derrubaram a cidade inteira? Se um sacerdote ele erra dentro da casa do Senhor, ou um pastor, ou um diácono, ou um obreiro, por que a igreja toda tem que pagar pelo erro daquele pastor ou daquele diácono? Que Deus venha e derrube simplesmente aquele pastor, que derrube simplesmente aquele diácono ou aquele obreiro. A igreja toda não pode pagar pelo erro de um. Sempre vai ter um fermento dentro da casa do Senhor. E esta mulher queria tirar essa ferida de dentro da cidade. Então respondeu Joabe e disse, longe, longe de mim, que faça tal mal.
e devore e arruine essa cidade por inteiro. Joabe acatou o conselho, e nós temos que acatar certos conselhos quando vier de um sábio. A coisa não é assim. Porém, eu quero só um homem. Eu quero um homem que é da tribo de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri. Amados, todos aqueles que intentam contra o reino têm um nome. Dá nome para o teu inimigo. Fala para Deus. Olha, Senhor, fulano se levantou contra mim, o que é que eu faço? Dá o nome para ele. Fala o nome dele no mundo espiritual. Pelo poder do nome de Jesus. Não pede morte. Não pede que Deus toque. Não peça nada. Só fala assim, Senhor, haja justiça entre mim e ele. Se levanta, ó Deus, Todo-Poderoso. Faça algo. Analise essa situação. Porque Joabe aqui está falando, eu quero só um homem só. Porque o rei levantou-se contra ele. Davi quer este homem. Me entrega ele e eu vou me retirar da cidade. Amados, nós não temos que ficar passando a mão na cabeça de ninguém, não. Se tem alguém que intenta mal dentro da casa do Senhor contra o próprio sacerdote, entrega ele na mão de Deus. Entrega ele na mão do Senhor e fala, ó pai, esse pastor, ele se levantou desta forma. Ou esse empresário está se levantando assim, ou essa mídia está se levantando desse jeito contra mim. E aí, Senhor, haverá justiça? Pai, se levanta, porque da mesma maneira que planta, ele tem que colher. O Senhor é Deus, faça o Senhor que Ele aprove. Porque antes de eu falar alguma coisa, tu sabes. Então disse a mulher a Joabe, eis que será lançada a cabeça dele pelo muro. Amados, todos aqueles que intentam contra o rei vai perder as suas cabeças. Não se preocupa, vai perder as cabeças. Todos aqueles que intentam contra o rei dos reis e sua obra, vai ser derrubado por terra. Não te preocupa, chegará o tempo em que o próprio Deus o perseguirá. Os anjos do Senhor irão atrás e vai levantar contra estas pessoas a espada. E essas pessoas vão perder até mesmo a cabeça. Porque fiel é Deus para defender os seus filhos. Essa mulher era sábia. E nós temos que ter sacerdotes sábios, homens sábios, dentro da casa do Senhor. E ela falou com todo o povo. E nós temos que anunciar estas coisas na congregação. A Bíblia diz que ninguém pode tocar no ungido de Deus. Quem somos nós para tocar nas autoridades que aí estão? Mas aquelas que estão erradas, que Deus, o próprio Deus venha tocar e destituir, derrubar por terra esse tipo de igreja que só suga. Aprove a Deus essas coisas. Mas nós não podemos sair julgando e lançando o nome dos ungidos de Deus a público. Nós temos que ter sabedoria. O povo foi lá e cortou a cabeça deste homem, filho de Bicri, e lançou por sobre o muro. E caiu nas mãos de Joabe. Então Joabe tocou a buzina, porque era um ato de vitória, e se retirou da cidade, cada um para a sua tenda, e voltou Joabe a Jerusalém. Amados, quando o nosso inimigo cair por terra, a buzina tem que ser tocada. Temos que jubilar. Quando o nosso inimigo cair por terra e parar de atentar ou parar de mentir ao nosso respeito, nós temos que dar o grito de vitória e falar só o Senhor é Deus da nossa vida, que nos defende, Deus conosco, Emanuel, Reman, Racalabás. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joada, sobre os quereteus. E Joabe continuou general, porque ele matou Amassá, o único que poderia substituí-lo. E sobre os peleteus. E Adorão, outro homem de guerra, ficou sobre a cobrança dos tributos. E Josafá, filho de Aliúde, ficou como cronista. Davi dividia a função e o seu reino ia crescendo cada vez mais, porque os inimigos de Davi, ele passava por cima. Seva, outro, Seva e não Seba, virou escrivão. E Zadok e Abiatar virou sacerdote no reino de Davi. Amados, a função dentro da casa de Deus
para todos. Não precisa você colocar o olho no altar de ninguém. Não precisa você desejar uma função que Deus deu a outro que não é sua. Às vezes você é um líder de departamento, às vezes você é um diácono, um obreiro, vai chegar a pastor, vai chegar a bispo, a apóstolo, mas tem que esperar o seu tempo. A administração da casa do Senhor, quem faz é Ele. Então, cada oficial do rei vai ser instituído pelo próprio rei, na medida que a casa do Senhor for crescendo. A administração é de Deus, Ele é o maior dos administradores. Ele é o fiel arquiteto de todas as coisas. Tudo que estiver atrapalhando a obra do Senhor, Deus vai tirar dos caminhos. Deus vai tirar dos nossos caminhos tudo aquilo que atrapalha a obra de Deus. Fiel é Deus para fazer cumprir a sua palavra. Fiel é Deus para estar à nossa frente cumprindo tudo aquilo que falou, quebrando o grilhão e arrebentando a muralha. Fiel é Deus para nos defender nas regiões celestiais, com os seus anjos, dando ordem ao nosso respeito. Louvado seja Deus nesta noite, nesse princípio de manhã. Hoje aqui eu dou um bom dia, porque Deus, no dia de hoje, fará prodígios, proezas e maravilhas, pelo poder do nome de Jesus, porque o Senhor Deus tem prazer de se levantar a favor daqueles que servem a Deus em espírito e em verdade. Oh, glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, glória!